Olá pessoal, tudo bem? Talvez vocês tenham percebido que eu tô há um tempo sem postar vídeo aqui no canal, no YouTube. E eu vou contar hoje o que aconteceu, por que eu parei de postar nas últimas semanas. E se eu desisti do canal, como é que estão as coisas aqui em casa, tá bom? Desde que eu postei o último vídeo, que foi no começo de março, né, dia 8 de março, naquela mesma semana aconteceu que o meu marido ele começou a ter dor de garganta, a quinta ele já começou a ter uns calafrios e isso se prolongou aí para o fim de semana também. E assim, a princípio a gente ficou um pouco apreensivo porque no serviço dele, né, estava tendo alguns casos de Covid, né, Covid-19. Então, assim, logo a gente já ficou alerta, né? No que ele sentiu já sintomas gripais aí. Ele já foi na quinta-feira, né? Quarta ele já teve a dor de garganta. Aí na quinta-feira ele foi no médico. Aí ele passou no médico e o médico examinou ele e falou: ó, dor de garganta não é sintoma de Covid. Então ele medicou, né? Passou antibiótico, anti-inflamatório e liberou ele, falou, ó, sua garganta tá bem inflamada, toma os remédios e normal. Aí a gente ficou mais tranquilo, falou, ah, tudo bem, né, então não é, né. E aí eu também comecei a sentir minha garganta levemente arranhando, mas a minha garganta é muito comum, né, de ficar inflamada com mudança de tempo. Então eu não dei muita trela assim, né, então a gente falou, beleza, meu marido continuou trabalhando, eu continuei normal, né, também aqui em casa. E aí chegou no fim de semana, meu marido teve os calafrios, né? Teve um pouco de calafrio, tava tomando os remédios, ainda tava com dor de garganta, começou a ter umas tosses aí. E no domingo foi a minha vez. Eu senti praticamente tudo que ele estava sentindo ali. Comecei, a minha garganta, que já estava um pouco arranhando, ela ficou ainda mais dolorida, ficou doendo bastante. Aí eu tive aí não foi bem uma febre, né? Eu fiquei com 37, quase 38, e um pouco de dor no corpo, né? Aquele sintoma, aquela sensação de gripe mesmo, né? De infecção, tudo. Então, no domingo eu tive esses sintomas e meu marido ainda estava também, mas ele já estava um pouquinho melhor. E aí, mas aí eu falei, ah, né? Meu marido tá com garganta inflamada, possivelmente ele me passou e a gente tá aí, né, seja um resfriado ou só a garganta mesmo que inflamou. Então a gente continuou, levou a vida normal. Eu não comecei a tomar nada, porque a única coisa que eu tomei é remédio paracetamol, né, pra dor e febre, pra ficar melhor e tal. No que eu tomei eu já me senti melhor. Então, a gente levou a semana normal. Aí meu marido foi trabalhar segunda-feira, eu cuidando do bebê, né? Segunda-feira parece que eu já tava bem também. Acho que eu nem cheguei a tomar remédio, nada. Acordei bem, tudo. Só a garganta que ainda ficava meio dolorida. Mas aí no fim do dia, assim, eu senti um cansaço, sabe? Um peso no corpo, uma sensação meio estranha, assim, de mais cansaço mesmo, sabe? Aí na terça-feira foi a mesma coisa, na quarta. E na quarta-feira eu comecei a sentir uma sensação estranha de sinusite, né? Foi, nossa, parecia que eu sentia um cansaço, uma dor aqui no rosto, assim. Parecia que eu tava com sinusite mesmo, né? Tava inflamado aqui, assim, em volta do nariz, aqui do olho, assim, eu sentia um peso, um cansaço, assim, né? Então eu falei, bom, acho que a garganta tava, como a garganta tá inflamada, acho que deve ter, né, secreção, né, fica às vezes inflama aqui no rosto, da sinusite, o ouvido também um pouquinho, ficava meio dolorido e tal. Mas isso eu até encarei de forma normal, assim, falei, ah, né, se não passar eu vou ver se eu passo também no médico para ver se eu vou tomar algum anti-inflamatório, antibiótico e tal. E aí chegou na quinta-feira, de novo essa sensação, né?
continuou com incômodo, assim. E engraçado, assim, que não foi um negócio que ficava, tipo, que eu ficava o dia inteiro derrubado, o dia inteiro de cama, cansada, com dor, não, né? Em alguns períodos, às vezes dava de manhã, às vezes dava no fim do dia, né? Tinha hora que parecia que eu não tinha nada. E aí chegou na sexta-feira, aí que pra mim foi assim, foi o momento que eu descobri mesmo que eu tinha, né? Sexta-feira daquela semana, eu fui tomar café da manhã, e aí eu senti que eu fui comer o pão, eu não senti o sabor do pão, né? Aí eu já achei estranho. Aí meu marido foi trabalhar, tudo. Aí eu falei, nossa, mas eu sentia, tipo, salgado, sentia doce, sentia o sabor, assim, eu tava sentindo, de certa forma, o sabor, mas tava estranho. Daí eu pensei, será que eu tô sem olfato? Aí eu fui e comecei a cheirar as coisas aqui em casa. Aí eu fui cheirar limão, casca de limão, né? Raspei a casca, fui cheirar, não sentia. Aí eu fui cheirar cebola, não sentia. Coisas fortes, canela, né? Eu não sentia. O que eu sentia bem de leve era o perfume do lenço umedecido, que é bem forte, do meu bebê. Mas ainda assim, bem de leve. E depois logo parei de sentir também. Então aquilo pra mim, né? Tava eu e o bebê aqui em casa. A hora que eu senti isso, eu já pronto, né? Eu sabia que esse era um sintoma muito característico aí da Covid, né? Covid-19. Aí eu já fui falar com meus pais, falei com o meu marido. Aí eu falei pra ele, ó, seguinte, tá, aconteceu isso, né? Provavelmente a gente tá com Covid. Volta, né, do trabalho pra casa, a gente vê o que faz, passa no médico, tudo. E meu marido também, ele tinha feito naquela semana, como teve vários casos no trabalho dele, eles testaram todo mundo, né? Que trabalhava ali próximo dele. E aí testaram na terça. E bem neste dia, bem na sexta-feira, sairia o resultado, né? Na verdade, a gente achou que ia sair na outra semana, mas saiu na sexta. Então, né, mas a gente ainda não sabia, né? Pra mim, na hora que eu vi que tava sem olfato, porque assim, uma coisa é você tá gripado, resfriado, você fica com o nariz entupido, você diminui, é normal, né? Às vezes você diminui o olfato, né? Mas daquela forma eu nunca tinha sentido. E o meu olfato é muito apurado, eu falo assim, né? Tipo, eu sinto cheiros de longe, assim. Então, mesmo com gripe, com resfriado, dificilmente eu chego a perder o olfato, né? Então, pra mim foi uma coisa muito assim. Quando eu percebi, eu falei: não, não é normal, né? Isso não é um resfriado, uma gripe. Então, aí, conforme meu marido voltou, a gente foi passar no médico, tudo. E aí, a médica pediu o teste do Covid pra mim. Pro meu marido, ele passou, ele ainda. Meu marido tava melhor, né? Não teve mais febre, não havia tido mais nada assim, né? Nenhum sintoma muito forte, apenas tosse que ele permanecia, um pouco de secreção, né? Nariz que estava meio congestionado, tudo. E aí ele passou novamente no médico, o médico passou um xarope para ele e a gente voltou para casa, né? E eu, na minha cabeça, já sabia que era, né? E daí, à tarde, né? Isso foi de manhã, e à tarde saiu o resultado do exame que meu marido fez, positivo para Covid-19. E assim, na hora que a gente soube, eu não fiquei tão em choque, né? Porque eu já imaginava, né? Pelos meus sintomas, pela minha perda de olfato. Mas é um pouco preocupante no cenário atual, assim, que a gente tá tendo uma alta, né, um pico aí de casos, e a gente vê aí nos meios de comunicação falar bastante, né, dos casos, da falta de leito, né, que aqui na minha cidade estavam divulgando bastante que estava tudo ocupado, 100%, tá, né, ainda tudo ocupado, 100% leitos de enfermaria, leitos de UTI. A gente espera não precisar, né, assim, disso, mas a gente fica com aquela insegurança, né, com aquele medo. E assim, por mais que tenha sido por mais que seja um resultado assim
um tanto quanto difícil, né, de você saber que você tá com esse vírus. Eu tinha me preparado já, eu estava me informando bastante. Eu sabia que a qualquer hora poderia acontecer isso com a gente, porque meu marido estava trabalhando, né, todos os dias fora, junto com outras pessoas. Lá no serviço dele não teve, esse ano pelo menos não teve muito home office. E eu sabia que poderia acontecer sim, né, por mais que a gente tomasse os cuidados de higiene, por mais que a gente estivesse evitando aí sair muito, muita aglomeração, enfim, sabia que poderia acontecer, né? E aconteceu bem nesse momento que deu um novo pico aí de casos. Então, a princípio, eu não fiquei tão assustada, não fiquei tão assim, né? Até mesmo porque a gente estava bem, com sintomas, né, leves até, né, assim. E eu sabia, assim, né, eu tava lendo, tava vendo bastante coisa sobre a doença, né, que quando eu me sinto insegura, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que entender melhor, né, a situação. Então eu tinha, né, nesse último ano, um ano após o início dessa pandemia aí, eu tinha me informado bastante, eu sabia que na grande maioria dos casos, né, ainda mais pessoas jovens, pessoas saudáveis, essa doença geralmente, né, não é grave, né, ela é mais leve, né, salvo exceções, é claro, mas então eu não fiquei tão assim preocupada, né, a princípio. Depois foi caindo a ficha, né, porque eu sabia, né, que meu marido sabia que nós, eu, o bebê, estávamos também, porque a gente tinha passado a semana toda com ele, né, e ele doente, né, ele com sintomas e a gente sem saber que era, e eu também comecei logo a ter. E o bebê, assim, aparentemente não estava tendo nada, né? Então, pra mim, ele estava assintomático, né? Ele era assintomático, embora nessa semana que eu fiquei aí, a semana toda com essa garganta doendo, esse cansaço, essa sensação de sinusite, eu achei que ele ficou muito manhoso. Então ele queria muito colo, ele queria ficar muito grudado, queria muito mamar. Então talvez ele estivesse sentindo alguma coisa já também, né? Algum incômodo. Mas eu achei que era dente, porque os dentes dele ainda estão saindo, né? Ou pensei, às vezes ele tá manhoso, né? Porque eu não sabia que era, né? Eu falei, ele tá manhoso porque ele tá me vendo, tá vendo que eu não tô muito bem. Então ele fica. Isso mexe com ele, né? Então a princípio eu achei que fosse isso. Mas depois que eu descobri, eu comecei a falar, então vai ver que ele também já tava com sintomas. Às vezes tava com uma dorzinha de garganta, uma dorzinha no corpo, né? Ele não fala, então não dá pra saber. Então foi nesse cenário aí que a gente descobriu a Covid. E aí, no dia que a gente descobriu, né, contei aí pra minha família, tudo. E eu tava bem, tava tranquila. Aí no dia seguinte que foi caindo mais a ficha, assim, né, eu falei, não vou ver notícia, não vou ver nada, porque eu vejo que é uma coisa preocupante, sim, mas assim, você vê muita notícia ruim, né? Então, você vê bastante destacado casos de mortes, casos de pessoas internadas, pessoas em UTI, e eu não queria abalar meu psicológico, né? Então, pra mim, eu falei assim, ó, eu tô bem, né? O que eu tenho que controlar é para não ficar muito abalada, não ficar muito preocupada e me concentrar na minha recuperação, na nossa recuperação aqui, né? Então, assim, no dia seguinte, quando foi caindo mais a ficha, foi um pouco mais difícil, sabe? Tinha hora que eu me pegava pensando, puxa, mas e se ficar grave, se ficar com falta de ar, né? Se começa a vir coisas assim na cabeça. Mas aí logo eu fui barrando esses pensamentos ruins, né? Eu fui me concentrando aí em coisas positivas, né? E focando na nossa recuperação, né? Em cuidar da gente, em me alimentar bem, nos alimentar bem, que para mim estava sendo difícil nos primeiros dias, porque como eu estava sem olfato, foi bem difícil para você acaba não sentindo muito bem os alimentos e isso deixa você, né, sem muita vontade de comer. Mas aí eu falei, não, preciso comer, né?
Minha mãe trouxe algumas coisas aqui também, aí a gente comeu bem, tomando bastante água, tomei bastante água, né? Comecei a tomar vitaminas também, eu já estava tomando, né? Graças a Deus eu já estava suplementando vitamina D, que meu corpo estava em baixa, e eu já tinha feito exames no começo do ano, então eu já estava com o corpo de certa forma preparado aí, né, para combater, né, para enfrentar esse vírus, essa doença. Então, eu acho que isso foi bem importante aí na nossa recuperação, né? Ficam essas dicas assim também para se você for passar por isso, ou estiver passando por isso, ou alguém, né, conheça alguém que esteja passando, né, cuidar bastante da saúde, assim, de forma geral, alimentação, beber bastante líquido, né, ver se não está faltando vitaminas, né, porque nosso corpo, para combater aí as doenças, né, os vírus, as bactérias, ele precisa estar bem, ele precisa estar em equilíbrio, né, e também a nossa mente, né, a gente não pode estar, a gente tem que estar positivo, né, a gente tem que focar aí na nossa recuperação, pensar em coisas boas, esquece noticiário, que só fala de coisa ruim, né? Nem vê, né? Porque isso abala, né? E é complicado porque eu tenho um certo problema com ansiedade, né? Eu já tive bem mais, né? Agora eu acho que eu sinto que eu consigo controlar bastante, né? A ansiedade. Mas assim, a ansiedade às vezes, né? Pra quem tem, sabe que às vezes a ansiedade é tanta que chega a dar falta de ar, né? Então eu ficava com medo de ficar ansiosa e sentir falta de ar e não saber se era do Covid ou se era da ansiedade. Mas graças a Deus, não tive. Eu consegui me manter positiva, consegui focar bastante aí na nossa recuperação e a gente foi a cada dia ficando melhor, né? Graças a Deus tivemos sintomas leves apenas, né? Meu marido teve só a dor de garganta, tosse, né? Teve aquela febrinha no começo. Eu tive quase nada de febre, acho que o meu foi até mais leve, talvez, porque eu não tive. Eu tive no máximo 37, acho que não chegou a 38 de febre. Tive um dia apenas de esse estado subfebril, né? Um pouquinho, temperatura um pouquinho elevada. Tive dor de garganta, que eu falei, a sensação de sinusite e a perda de olfato, né? E esses foram os meus sintomas e o cansaço. O cansaço foi o que perdurou por mais tempo, assim. Não era o dia todo, como eu falei, era alguns momentos do dia. Às vezes à noite dava uma sensação de peso no corpo. Não era nem dor, sabe, no corpo, mas um peso no corpo, uma indisposição. E o nenê permaneceu assintomático aparentemente, né? Só manhoso, que nem eu falei. Até 10 dias depois de eu ter os primeiros sintomas, né? E depois ele chegou a ter febre, né? Aí foi uma nova. Quando eu e meu marido já estávamos praticamente totalmente. Totalmente não, porque uma coisa em outra acabou ficando. Meu marido ainda estava com uma tossezinha de leve, eu ainda, minha garganta que ficou vários dias aí arranhando, né? Mas quando a gente estava melhor, o neném começou a ter alguns sintomas. Aí até mesmo a gente não sabe se os sintomas que ele teve foram realmente do Covid ou se foi alguma outra, né, a imunidade baixou e ele acabou pegando alguma outra infecçãozinha, um resfriado, que seja, né, uma bactéria. Porque foram muitos dias depois que ele foi ficar doente, né? A gente acredita que talvez ele tenha sido assintomático na Covid e depois ele, com a baixa da imunidade e tudo, ele ficou meio resfriadinho, né? E aí foi uma nova novela aí, porque aí a gente fez teleconsulta, porque a gente estava em isolamento ainda, né, nos dias de isolamento. E aí a gente, a princípio, achávamos que era da Covid e o médico só pediu pra gente dar o remédio para dor e febre. E a gente. E um outro que é um corticoide, né? Um xarope. E a gente começou a dar, né? Isso foi numa quarta-feira. Aí na quinta. E aí ele continuou, né?
com um pouquinho de tosse, né, com bastante secreção, sabe? O que eu sentia que incomodava muito ele era a secreção, nariz, né, assim, narizinho meio entupido, garganta com bastante catarro, então ele... e a febrinha que ia e voltava, mas baixava fácil com antitérmico, né, com remédio, mas aí chegou a ponto dele não conseguir dormir à noite. Então, foram dias difíceis aí, da quinta noite, sexta noite, ele não queria deitar para dormir. Ele queria que a gente ficasse com ele no colo o tempo todo. E quando deitava ele se sentia incomodado, narizinho entupia e a gente estava usando sorinho, mas fez inalação também e parecia não resolver. Aí eu comecei a ficar preocupada. E aí eu pensei, poxa, se for da Covid, será que ele tá com falta de ar, né? Então comecei a ficar bem preocupada. E daí a gente levou, falou, não vai ter jeito. A gente levou ele na clínica infantil aqui e passamos no pediatra. E a pediatra examinou e falou, ó, o remédio que vocês estavam dando pra ele tava mascarando, né? Tava mascarando os sintomas. Então, assim, não tava tratando, porque ele tava com uma infecçãozinha de garganta, né? E ouvido. E ele tava com muita secreção, né? Então, o que tava impedindo ele dificultando ele para dormir era realmente a secreção. Então, ela passou um antibiótico, passou um outro remédio aí para diminuir essa secreção, né, para melhorar aí a questão do nariz congestionado, né? E aí a gente começou a dar o antibiótico e o remedinho certinho e em poucos dias ele estava bem, graças a Deus também. Então foram dias assim, tanto quanto turbulentos, né? Agora ele já tá bem melhor, tá terminando o antibiótico. Eu e meu marido, a gente tá praticamente 100%, né? Depois de 2, né? Agora eu tô fazendo 3 semanas já que eu tive os primeiros sintomas. Eu já não sinto praticamente nada, né? Minha garganta, ela é muito sensível mesmo, então às vezes mudança de tempo, ela já começa a dar uma arranhada, né? E eu senti cansaço, sensação de um certo peso no corpo, até essa última semana aqui, até essa semana, essa terceira semana, né? Em alguns momentos parecia que o corpo dava uma pesadinha, mas também, que nem eu falei, não era o dia todo. Mas já estava bem melhor essa semana, essa última semana. Não fiz exame de novo, porque dizem que não tem necessidade, né? Assim, se você já se recuperou, diminuiu bem os sintomas, se você já tá bem e passou os 14 dias, então você já pode sair meio que do isolamento, não teve febre, não teve nada mais, né? E a gente tá bem melhor essa semana. Tanto é que na última semana aqui, nessa última semana meu marido ainda estava em casa, né? E a gente resolveu dar uma geral aqui na casa toda, limpar e tirar todo lugar que estava precisando de uma boa faxina. Então a gente fez durante a semana e aproveitou para pôr tudo em ordem aí, para começar aí um novo tempo, dar uma renovada aí nas energias, nos ares aí, com a Páscoa, com a chegada da Páscoa, que agora vem esse tempo de Páscoa e a gente deseja muito que as coisas melhorem, né? Pra gente, graças a Deus, a gente tem muito a que agradecer, porque a gente tá super bem, a gente se recuperou bem, a gente teve casos leves apenas. Agora, né, pelo menos por um certo tempo a gente tem imunidade ao vírus, né, a essa pandemia aí que tá aí fora. E mas a gente quer muito que, né, venham novos tempos, tempos melhores para todos e que tudo se renove, né, que nessa Páscoa, que Deus abençoe nossa família, todas as famílias, cada vez mais. E foi isso que a gente passou nesses dias, que foram dias bem difíceis. Março foi um mês bem complicado, né, com a família toda ficando doente aqui em casa, mas eu só tenho que agradecer, né, por estarmos bem e por ter acontecido nesse momento também. Eu penso que para mim foi mais fácil, de certa forma, ser agora do que no ano passado, por exemplo, que
ainda era tudo muito novo, né? A questão, eu não tinha muito conhecimento sobre isso, sobre a doença, sobre, né, como que era, então talvez fosse mais assustador. E também meu bebê era muito pequenininho, eu tinha muito medo que ele adoecesse assim, né, muito pequeno. Tanto porque a gente teve sustos com ele desde quando ele nasceu prematuro, nasceu mais frágilzinho, então eu tinha muito receio dele pegar, né? Então, por isso eu fiquei vários meses aí com medo mesmo de expor, né? De sair com ele, né? E esse ano a gente começou a sair um pouco mais, né? Claro, com cuidado, tudo. Então aconteceu num momento aí que tinha que acontecer, né? E graças a Deus eu também estava bem, a questão eu tinha feito os exames, tava suplementando minha vitamina e estava, né, com a imunidade boa, já estava melhor, né? E a questão hormonal que eu tive também, uma desregulação, então já estava melhor. E a gente pôde aí combater, né, esse vírus aí. Nosso corpo reagiu bem, né? Aí o que eu falo assim, nem falei, né? Cuidar bastante da gente, né? Pra não pegar, né? Tanto pra não pegar quanto pra, se a gente pegar, a gente poder tá com o corpo em ordem, né? Com o corpo ok, porque o nosso corpo ele sabe combater esse vírus, né? Então a gente tem que estar com ele em dia, né? Nossa saúde em dia aí, pra que se a gente pegar, o nosso corpo consiga fazer o trabalho dele, né? Que é combater e eliminar esse vírus, né? E eu sei que tem casos que muito graves, né? Inclusive pessoas próximas, a gente sabe que tem pessoas que infelizmente não tem essa mesma imunidade, acaba desenvolvendo casos graves, né? Mas assim, na grande maioria dos casos, graças a Deus, né? Crianças também, ainda bem, né? Que costuma ser mais leve, né? Esses casos. Então, se você pegar, né? Se você não tiver algum caso na família ou, né? Não se apavore, mantenha calma, concentre-se na sua recuperação, na recuperação da sua família, na sua alimentação, tomar bastante líquido, seguir as recomendações médicas e pensamento positivo sempre.